Bom dia. Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 9, dos versículos 36 ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Reflexão. O Evangelho de hoje narra o chamado de 12 discípulos para serem apóstolos. Homens escolhidos por Jesus para saírem munidos com sua autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. Nesse contexto, sempre surge a pergunta: será que Jesus sabia que Judas Iscariotes ia traí-lo? Parece uma pergunta para a qual não há uma boa resposta. Se respondermos não, esta resposta colocará em dúvida a onisciência de Jesus e o apresentará como falível
em seus discernimentos? Se respondermos sim, tal resposta dará a impressão de que Jesus escolheu Judas precisamente para traí-lo, porque precisava de um traidor. Parece que tal abordagem implica contorcionismos mentais, alheios ao espírito direito e simples do Evangelho. Nem não, nem sim, seria uma resposta satisfatória. Mas deve ser uma dessas duas possibilidades. Creio que a verdade é que Jesus não sabia, porque Judas não sabia. Judas não tomou a decisão de seguir Jesus com a intenção de traí-lo, e sim porque via nele o Messias tão longamente esperado. Só que, em algum momento, as coisas mudaram e Judas começou a escandalizar-se com Jesus, tal como os fariseus, escribas e herodianos. O próprio Jesus, no capítulo seguinte do Evangelho de Mateus, proclama: "Feliz de quem não se escandaliza a meu respeito." Seja pouco a pouco, seja de uma vez, Judas perdeu essa felicidade. Jesus tornou-se uma pedra de escândalo para ele. O caso de Judas é importante porque nos mostra que não nascemos com um destino pronto e pré-estabelecido, mas antes nós mesmos, no tempo de vida que nos é dado, vamos formando e solidificando a nossa identidade. Judas começou como discípulo e acabou sendo um traidor. Mudamos muito no decorrer da vida, para melhor ou para pior. Devemos ter cuidado para não nos afastarmos de nosso primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. São Lucas exprime bem isso no seu evangelho, quando em vez de dizer que Judas foi o traidor de Jesus, fala de Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Lucas capítulo 6, versículo 16. Mas e quanto a nós? As pessoas do tempo de Jesus se escandalizavam com Cristo porque aguardavam um Messias libertador, um Messias que viesse libertar o povo de Israel dos grilhões de seus inimigos. Esperavam nele alguém que fosse tomar o poder, que fosse revolucionar a vida que eles tinham. Mas a revolução de Jesus acontece dentro dos nossos corações. Será que nós, ao contrário de Judas Iscariotes, estamos deixando os nossos corações serem revolucionados por Jesus Cristo? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.